irmãozinhos, oi irmãzinhas, paz e bem! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem. Louvado seja Deus, porque Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Mais uma história de um bem-aventurado aqui para vocês. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de Juliano de Santo Agostinho. Ele foi um religioso da Primeira Ordem. Ele nasceu na cidade de Medinaceli, isso fica na Espanha, tá? Sua família era muito pobre, então, quando ele tá ali na infância, já passando para a adolescência, né, para seus 11, 12 anos, a família dele consegue um trabalho para ele de aprendiz de alfaiate, né? Então ele começa a trabalhar para ajudar a sua família. Só que Deus, né, já tinha um propósito na vida dele. Então ele já sente, né, essa vontade de se tornar um frade. Então ele vai, né, anos depois, para o convento. E lá no convento, né, é tido como ele tá fazendo só uma experiência, tá? Ele vai para conhecer e tudo mais. Só que ele não foi admitido oficialmente, né? Não deixaram ele ficar lá no convento, porque ele foi tido como doido, né, mentalmente. Porque, deixa eu ajeitar aqui, por conta das suas orações, das suas grandes devoções, sabe? Das orações, de tudo que ele fazia, que ele se dedicava muito, as pessoas achavam que ele era muito exagerado e que ele estava assim, desequilibrado, né? Olha só, gente, olha só a situação. Eu até anotei aqui, ó. A sua grande devoção, os exercícios devocionais extraordinários e as estranhas austeridades que submetia, ou seja, as mortificações que ele fazia, né, fez com que as pessoas duvidassem da sua capacidade mental e foi tido como louco, então ele não foi admitido neste convento, tá? Então, ele vai para outra cidade, que é a cidade de Santorás, né? E lá ele vai para exercer a sua profissão, né, de alfaiate. Só que ele conhece, né, um frade, e esse frade passa a ajudar ele, né, que é o Frei Francisco Torres. Esse Frei Francisco, ele estava naquela cidade fazendo uma missão, né? Então, quando ele conhece o Juliano, ele admira, né, as suas capacidades e vê que realmente ele tem vocação para ser um religioso, né? Então apoia ele. Primeiramente, o Juliano começa a ajudar ele nas missões, tá? E uma das suas atividades é que ele sai pela rua tocando sino, convidando o povo para ir para a missa, para ouvir, né, a pregação do Frei Francisco. E aí, gente, com a influência, né, desse Frei Francisco Torres, ele entra, né, para um novo convento, que foi, né, a casa franciscana. E lá, gente, acontece a mesma coisa, né? Ele é mandado embora porque as pessoas, eu digo assim, eu acho que não é só questão de acreditar, mas como eu falei, né, acham que ele exagerava demais nas penitências, nas orações e tudo mais. Mas, gente, né, isso é... Ai, não sei nem o que dizer, eu prefiro não comentar, vou só falar o que tá aqui, né? E aí, gente, depois, né, dessa segunda decepção, né, que acontece com ele decide criar para si, né, um eremitário, ou seja, ele vai, né, ser eremita, se afasta, constrói ali uma casinha, um lugarzinho para ele morar, né? E começa a viver dessa forma. Às vezes ele saía com outros irmãozinhos, né, assim que gostavam dele, e com os mendigos também para pedir, né, um pouco de alimento nas casas, nos próprios conventos, tá? E esses seus superiores, antigos superiores, né, e os outros freizinhos começam a finalmente começa a aceitar, né, que tudo aquilo que ele fazia é porque ele já tinha esse ar de santidade. Então, finalmente começa a aceitar a santidade, né, e a grande reputação que ele tinha, né,
de fazer essas coisas. Então, ele é aceito, né, na casa. Depois de um ano de noviciado, ele professou, né, os votos como Frei Juliano de Santo Agostinho. Só que ele sempre foi um religioso mesmo, tá? Ele nunca procurou o sacerdócio, né, para ser padre. Vocês sabem que na nossa ordem, né, dos franciscanos tem essa diferença, né, de padres, de pessoas que celebram a missa, mas dos irmãos, né, dos religiosos. Pois eu posso trazer um vídeo explicando essa parte melhor para vocês, tá? Então ele nunca procurou o sacerdócio e as pessoas, né, deixaram ele livre para se dedicar à oração, à penitência, as coisas que ele já fazia, né, como era tido como louco, as mortificações. Então, né, dentro do convento ele passa a fazer aquilo que ele sempre fez. Ele descansava um pouco, né, às vezes no ar livre ou na igreja mesmo, né? E lembra do frei que ajudou ele, né? O Frei Francisco Torres, quer dizer? Ele sempre, né, quando estava em missão, sempre chamava também ele, né, para acompanhar nas missões. E sempre que possível ele ia, né, ajudar o Frei Francisco Torres. Em 1606 ele começa a adoecer, né? Numa dessas missões que ele vai de volta, né, na estrada, ele começa a adoecer, porque vocês sabem, né? Se vocês não sabem, eu vou contar para vocês que antigamente, né, a forma de vida assim, o meio de transporte era realmente algum animal, mas geralmente eles andavam sempre a pé, então as viagens eram longas, né? Um dia de caminhada, 2 dias, e, né, e nesse ano quase não sai. Ele, no meio da estrada, ele começa a adoecer. E com muito esforço, ele consegue chegar no convento de São Diogo. E lá, né, ele morre imediatamente. Foi beatificado por Leão XII no dia 23 de maio de 1825. Então, que nós possamos pedir a ajuda, né, desse freizinho, do bem-aventurado Juliano de Santo Agostinho, para que um dia, né, toda a família franciscana esteja reunida no só lugar, ou seja, no paraíso, com Jesus, com Maria, com Nossa Senhora, né, e com São Francisco. Paz e bem.